Seja bem-vindo a mais um culto da UAI. Que você possa louvar com a gente nessa noite. Tudo aqui é para a glória de Deus. Então em casa, aumente o volume da sua caixa de som, empurra o sofá para o lado, chama a tua família e louva com a gente. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando eu olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia outro na fornalha, andando junto a mim. Havia outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, como fui liberto em ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há outro na fornalha, sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei e persistirei. Sigo em frente ao mundo, eu não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, como fui liberto em ti. Sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, oh, oh, oh. 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 Eu vejo a tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, sua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, o que é e pra sempre será. Mesmo que eu não saiba o que virá, sei que a tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Eu vejo a tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, sua presença está aqui. Eu sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Há outro na fornalha,
andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Pois quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo.
Se tem algo que é muito comum nas nossas vidas, é os erros. Por mais que tenha gente que não consiga lidar com eles, ou seja, tem gente que vive no mundo da perfeição, ou tenta viver no mundo da perfeição. E a cada vez que essa pessoa comete um erro, há um desastre, acontece algo catastrófico na sua vida. Essa pessoa, ela se flagela, se for possível. Essa pessoa, ela acaba se difamando de tal forma porque ela não permite que possa ter cometido um erro. E é muito comum as pessoas também cometerem erros com a gente. Assim como acabei de dizer, é comum também nós cometermos erros com as pessoas. A música que nós cantamos agora há pouco, com certeza você cantou aí na sua casa, ou pelo menos tentou, assim como eu tentei, e em algum momento pode ser que você trocou a letra. Era para ter cantado o refrão, você voltou, você estava cantando o refrão e era para voltar, ou até mesmo você tenha errado o tom, porque os erros, eles são naturais. A vida, ela é baseada por erros. Ué, pastor, como assim? É isso mesmo. Nós só conseguimos, de fato, encontrar o caminho certo quando nós persistirmos em encontrar esse caminho. E enquanto nós não encontramos esse caminho certo, significa que nós vamos errar por algum tempo. Vou dar um exemplo. Quem me conhece de perto sabe que eu já contei essa história várias vezes, inclusive nos cultos da UAI. Quando eu era adolescente, eu caminhei por caminhos totalmente equivocados, que naquele momento da minha vida eu achava que estava certo, mas que depois, com o tempo, eu fui percebendo que estavam totalmente equivocados, totalmente errados. E hoje eu tenho uma perspectiva de vida e de trilha numa caminhada que eu busco fazer o que é certo. Mas para eu chegar nesse nível, eu precisei antes caminhar por trilhas totalmente erradas. E às vezes, sabe, isso nos perturba. Por muito tempo, durante o início da minha conversão, eu lamentei profundamente o fato de não ter crescido na igreja. Eu chegava a pensar assim de forma muito radical, ficar irritado. Por que ninguém antes não me falou que existia essa outra possibilidade de vida? Por que eu não vivi a minha adolescência na igreja, participando de uma banda, tocando um instrumento, cantando, sei lá, fazendo alguma coisa? Por que eu precisei passar por tudo que eu passei na minha adolescência? Porque ninguém falou a mim a respeito desse caminho que hoje eu conheço. Mas com o tempo também eu percebi que, na minha experiência de vida, isso foi extremamente necessário. E às vezes há também o equívoco daquele que teve a possibilidade, teve a grande chance dada por Deus de crescer na igreja, mas no fundo ele fica desejando muito conhecer o outro lado, o outro caminho. Por mais que alguns não passem por esse caminho, há um desejo no fundo do seu coração de, por vezes, tentar entender ou conhecer pelo menos um pouquinho desse caminho que ele sabe que não é o caminho certo. E tem um livro na Bíblia que é um livro sensacional. Aliás, se eu nunca falei isso para você, eu vou falar agora. A Bíblia está repleta de histórias sensacionais. E tem um livro que tem várias histórias sensacionais. É um livro que é um compêndio. Você sabe que é um compêndio? Não? Então olha só, vou te dar uma dica. Vai no dicionário, vai lá dar uma pesquisada. O que é um compêndio? É isso. Estou falando do livro de Romanos. O livro de Romanos é um dos livros mais doutrinários do Novo Testamento. É um livro que, se você pudesse pegar e torcer como se ele fosse uma esponja molhada, ia escorrer doutrina. Porque Paulo, ele está tentando, a partir da sua escrita, exortar e principalmente doutrinar os irmãos
romanos, os nossos irmãos, nós podemos dizer isso hoje, os cristãos que moravam em Roma. Por que ele está tentando, através dessa escrita, dessa carta, doutrinar? E por que isso é importante? A doutrina, ela faz parte da base da nossa fé, da nossa religião. Toda religião, ela é baseada por doutrina. Sem doutrina, a gente não consegue enxergar a finalidade de uma religião. Por isso que ela é importante. E o livro de Romanos, então, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a doutrina cristã. Por exemplo, era muito difícil para os cristãos romanos daquela época viver o cristianismo. Talvez você pense hoje, no pleno século XXI, as dificuldades, e de fato você está certo, que todos nós temos de viver o cristianismo. Por quê? Porque a gente vive num país que é extremamente religioso, tá? Que tem uma diversidade religiosa enorme. Nós vivemos num país em que o relativismo ele está aí batendo a porta de todo mundo a todo momento e que por vezes nos leva a acreditar que esse também possa ser um caminho. A gente vive em um mundo em que nos oferece uma imensidão de coisas para nos levar a ter prazer, ou pelo menos fazer com que a nossa carne, a nossa parte humana sinta prazer. E isso também era parte da vida dos cristãos romanos daquela época. Os romanos tinham que conviver com essas coisas, porque a espiritualidade romana naquele tempo é uma espiritualidade que não é muito diferente dos dias de hoje. Havia várias religiões. E aqueles cristãos, que também não eram somente judeus, eles foram convertidos, ou seja, eles mudaram a trajetória de um caminho que eles estavam achando que era o caminho certo e voltaram ao caminho que nós também conhecemos hoje como o caminho certo. E eles precisavam então mudar toda a sua estrutura de vida religiosa. E além disso, que é muito parecido conosco, aqueles cristãos romanos naquela época tinham algo que nós, ao meu ver, não temos, que era a perseguição real, viva do Império Romano, em que alguns eram presos e alguns eram até decapitados, simplesmente pelo fato de serem seguidores e seguidoras de Jesus. E aí Paulo nos lança aqui um texto que eu quero ler para você, que é sensacional. Um texto que está no capítulo 5 de Romanos. Nesse texto, Paulo, ele vai falar algo que é extremamente necessário para os cristãos de Roma naquele tempo. E que ainda hoje, nos dias de hoje, ele se torna muito real e muito necessário para os cristãos nos dias de hoje. Capítulo 5, versículo 1, Paulo diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, vou ler novamente. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso pode nos ensinar hoje? O que Paulo queria ensinar para aqueles cristãos de Roma naquela época? Assim como nos dias de hoje, muitos daqueles cristãos se cobravam a perfeição e alguns não admitiam que outros pudessem errar. Sabe, quando você comete um erro, quando você dá um desvio nessa rota do caminho certo e as pessoas, ao invés de estender a mão para você, as pessoas, ao invés de oferecer ajuda para você, as pessoas começam a criticar você, as pessoas começam a dizer que você não tem mais jeito, que você se desviou da fé, que você... Essas coisas, naquele tempo também acontecia isso. E Paulo, ele começa então a exortar esses irmãos em Roma, a trazer para eles que eles precisavam entender que eles foram justificados. Uma coisa que era impregnada na mente daqueles irmãos de Roma naquela época em que Paulo escreve aqui, e que também é ainda nos dias de hoje, é que aqueles irmãos romanos, aqueles cristãos romanos, por terem experiências de outras de outras ramificações religiosas, eles achavam que eles tinham que fazer alguma coisa para receber a bondade de Deus. E Paulo então está dizendo para eles: olha só, vocês foram justificados. Sabe o que significa isso? Justificados? Então, que eles haviam sido liberados
da culpa, do erro, da culpa do pecado, que eles não precisavam mais ficar extremamente, de forma possessiva, se autodestruindo, se autodifamando pelos erros que eles causaram no passado. Porque Paulo está dizendo para ele o seguinte: olha, vocês foram justificados, foram liberados de tudo que vocês fizeram, todos os pecados, todos os erros que vocês cometeram, tudo que vocês fizeram, Jesus Cristo, por meio da fé que vocês têm nele, justificou vocês e vocês não precisam mais temer por isso. E o que nós aprendemos aqui então é que nós também, de igual modo, nós fomos justificados. Eu não sei se você já passou por isso, mas na minha experiência de fé, era muito comum, nos meus primeiros anos de convertidos, eu ficar me lamentando por tudo aquilo que eu havia feito. Sabe, ficava pensando, cara, por que eu fiz isso? Por que eu me comportei daquela forma? Por que eu falei aquilo para os meus pais? Por que eu busquei uma religião que de fato não é uma forma que agrada a Deus? Eu ficava me lamentando por muito, e esse texto me ajuda a entender que tudo de errado que eu fiz, quando estava na trilha desse caminho equivocado, errado, foi justificado por Deus, que eu fui liberado. É como se Jesus estivesse dizendo para mim, olha assim, fica tranquilo aí, tudo aquilo que você fez, eu liberei, está perdoado, não se preocupe com isso, a sua vida do passado não me interessa, o que me interessa agora é a sua vida de agora para o futuro. E tem mais, eu te digo mais, eu não estou preocupado com o teu passado, eu estou preocupado com o teu presente, e além de estar preocupado com o teu presente, eu tenho um futuro formidável para você. Então tudo aquilo que eu fiz no passado, é como se Jesus estivesse me dizendo, olha, deixa de ser amargo, deixa de ficar remoendo essas coisas do passado, porque a sua vida agora é uma nova vida, eu justifiquei você, você está livre dessa culpa. Preocupe-se em viver um presente que seja de aprendizagem nesse novo caminho que você está trilhando e, sobretudo, se prepare para o futuro formidável que eu tenho para você. E essa situação toda que Jesus me apresenta, ele só me solicita uma coisa, mais nada. Ele não me solicita coisas a fazer, ele não me solicita mais nada do que simplesmente uma fé. Fé de que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Por isso que Paulo vai dizer, olha, justificados pela fé. E aí eu quero usar aqui uma ilustração aqui sobre isso. Alguns anos atrás, quando o Ronaldinho Gaúcho jogava no Flamengo, a minha prima veio me visitar aqui e ela queria muito conhecer o Ronaldinho. Acredite se você quiser nessa história, tá bom? Ela achava o Ronaldinho Gaúcho o cara mais lindo do planeta. E ela queria ver o Ronaldinho. E eu falei para ela, tá bom, eu vou levar você. O Flamengo naquela época ainda não tinha um ninho do urubu. Ele estava treinando na Gávea. Eu falei, vou levar você lá na Gávea. E nós fomos lá. Eu pesquisei. Naquele dia ia ter treino do time profissional. E eu levei, nós chegamos lá, estávamos eu, ela, Larissa, Josué, Rafael, não me recordo se Denise estava, eu acho que não, estava, Denise estava também, acabei de lembrar agora, estava todo mundo, estava a tropa toda, né? E aí a gente chegou lá, quando eu cheguei no balcão para entrar, a moça falou assim, olha, eu sinto muito, mas vocês não podem entrar porque... Minto. Havia algumas pessoas na nossa frente, a gente estava na fila, e aí as pessoas que estavam na frente, umas 10, 12 pessoas, a mulher do balcão disse assim, olha, eu sinto muito, mas o treinador, que na época era o Luxemburgo, ela falou, o treinador pediu para fechar o treino hoje, não permitiu que ninguém entrasse hoje. E aí aquelas pessoas saíram,
Saiu todo mundo, ficou aqui, o tio aqui, e a moça pegou, sinalizou e eu fui, já sabendo que a resposta seria negativa. E ela disse, pô, não, que eu posso ajudar. Eu falei, não, eu quero entrar aí no clube, eu quero visitar, eu quero ver o clube aí, eu e minha família. Aí ela falou assim, olha, hoje tá fechado. O treinador pediu para fechar o treino. Cadê a sua identidade? Eu tirei minha identidade, entreguei para ela. Ela pegou a minha identidade, olhou, se afastou, foi num telefone, ligou, falou com alguém que eu não sei quem, desligou, veio novamente e disse, me passa o nome de todas as pessoas que estão com você. Eu passei o nome e ela mandou a gente entrar. Eu me senti, sabe o quê? VIP. E é isso que Cristo faz com a gente. Cristo, ele causa esse mistério dessa entrada no seu reino de uma forma que a gente não sabe, porque a gente não merece. Mas ele nos permite essa entrada a partir dessa fé que nós temos nela. A fé é esse cartão VIP que você precisa ter acesso em todos os lugares. É a fé que Cristo quer de nós, a fé como um cartão de crédito que paga todos os seus pecados, um crédito ilimitado. É isso. Para sermos justificados, nós precisamos ter fé. Talvez você esteja perguntando, pastor, que legal, eu quero ser justificado, eu quero esquecer todos os erros que eu fiz no passado, que eu fiz ontem, eu quero seguir essa vida firme, firme e forte. Então, segundo Paulo, você precisa ser justificado pela fé, você precisa ter fé em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A partir desse momento em que você toma essa decisão, você passa a fazer parte do corpo da igreja. Mas o que é igreja? Você sabe o que é igreja? Então, algumas pessoas dizem que igreja é um ajuntamento de pessoas que têm uma mesma ideia ou uma mesma crença, que é a crença em Jesus. Eu vou um pouco mais. Eu digo que igreja é um ajuntamento de pessoas que mereciam a morte. Mas pela misericórdia e graça de Jesus, essas pessoas, mediante a fé nela, receberam então algo muito melhor, porque foram justificados. A partir do momento que você é justificado, a partir do momento que você tem fé nesse Cristo que nos justifica, que apaga, que nos livra desse preço que nós temos que pagar pelo pecado, nós temos paz. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você já foi justificado? Você entendendo essa passagem aqui que Paulo fala aos romanos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, eu te faço uma pergunta: você que está me ouvindo aí, já foi justificado? Eu quero dar alguma dica aqui para você ter essa sua resposta. Primeiro, quando nós somos justificados, nós temos paz. Quando somos justificados, temos paz. Sabe por quê? Porque os erros que nós cometemos, os pecados que nós cometemos, não nos atormenta mais. Porque nós temos convicção que, mediante a fé que nós temos em Cristo, nós fomos justificados. Ou seja, fomos livres desse preço, desse pecado. O pecado não nos domina mais. Por mais que vez ou outra nós erremos, mas nós vamos continuar acreditando na justificação desse pecado por meio de Jesus, porque a nossa fé, ela continua, ela segue inabalável. Os nossos erros do passado não nos visita mais, não bate mais às nossas portas para nos atormentar e para tirar o nosso sono, porque nós temos paz. E nós temos paz porque fomos justificados. E essa paz que nós temos, como a Bíblia mesmo nos ensina, não é a paz que o mundo oferece, mas é a paz que excede todo entendimento. É a paz interior, é a paz que vem de dentro para fora. É a paz que você pode estar no meio do caos, mas você se sente
paz, porque você sabe que Deus está no controle de tudo, inclusive da sua vida. Não importa o que aconteça, você permanece em paz. Mas a grande realidade, nós temos que reconhecer isso, é que existem pessoas que não conseguem ter paz nem consigo mesmo. Tem gente que vive em conflito consigo mesmo. Porque não aceita o estilo do seu cabelo, não aceita o estilo da sua pele, o seu tamanho, por causa dos padrões que a sociedade impõe, essa pessoa acaba se tornando uma tormenta constante. E ela não consegue viver em paz consigo mesma. E uma pessoa que não consegue ter paz consigo mesma, ela não terá paz com ninguém. Ela não vai conseguir viver em paz com ninguém. Quando nós não temos paz, nós não vamos conseguir nos encaixar em nada. Nada vai nos satisfazer. Não vai ter igreja que seja boa, não vai ter emprego que seja bom, não vai ter faculdade que vai ser excelente, não vai ter escola nenhuma que vai satisfazer as nossas vontades, porque a gente não tem paz. A gente não consegue viver em paz porque a gente não tem. Se a gente não tem paz, alguma coisa está errada. Alguma coisa está sinalizando dentro desse percurso que Paulo está nos levando, que está faltando algo essencial para a gente ter paz. Olha o que ele diz: justificado, pois mediante a fé temos paz. Se você não tem paz na sua vida, por mais que você se ache um cristão, uma cristã, está faltando alguma coisa nesse processo aí. Está faltando fé e está faltando principalmente justificação. E aí a gente não tem mais que ficar revisitando o nosso passado para tentar consertar algo que a gente não consegue, mas que já foi consertado, esquecido pelo próprio Deus. E aí a gente vai se amarrando nessa amargura, a gente vai se amarrando nessa desilusão, a gente vai se amarrando nessas coisas que a vida vai nos oferecendo e que a gente vai se pegando nisso e a gente vai deixando de ter paz e a gente começa a rotular todas as pessoas. A gente se apega no momento em que foi traído e a gente pensa agora que todo mundo vai trair a gente. A gente se apega no momento em que a vida nos deu um tombo e a gente acha que todo mundo vai nos dar uma rasteira. E a gente passa a não confiar mais em ninguém e a gente começa a ter relacionamentos que são destrutivos, porque a gente não consegue abandonar aquele passado de dor, aquele passado que nos destruiu, aquele passado que fez com que a gente não tivesse paz. E agora isso fica nos revisitando. Então eu quero desafiar você nessa noite a acreditar que você foi justificado mediante a fé em Jesus Cristo para ter paz. Então que essa noite, quando você colocar a cabeça no travesseiro, você possa orar e agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez a você. E que você deixe de olhar para trás e comece a perceber o agora e comece a desfrutar, visualizar, mesmo que seja a partir da esperança, de fé que você tem em Deus, na justificação que Ele fez na sua vida, o futuro maravilhoso que Ele tem para você. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que Deus nos abençoe. Abraçou com as mãos que criaram os céus, me encontrou onde a graça as feridas curou, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração, me ergueu, minha vida proclama sua glória, e de pé, hoje sem medo
medo posso cantar, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e perdoado sou, sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Graça que derrotou toda a morte, me livrou, enfim, da vergonha e da dor. O véu ele rasgou, a tumba se abriu, Jesus se levantou, em teus braços estou. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e perdoado sou, sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Estou curado e perdoado sou, sua graça me abraçou, sobre a morte triunfou, e na graça estou, e na graça estou, e na graça estou, e na graça estou. Fala galera, se Deus falou alguma coisa no seu coração durante esse culto, ou se você tem alguma dúvida, o nosso Instagram tá aberto pelo direct para você poder perguntar qualquer coisa que você quiser, comentar alguma coisa, @uainarede, vocês podem seguir a gente lá. Também temos o nosso ministério de evangelismo, @TheWaySocial, nós fazemos conteúdos semanais lá e tem muita coisa boa, sugiro que você siga. Também temos a nossa banda, @R828oficial, sempre postamos conteúdos em todos os Instagrams da UAI, peço que vocês sigam a gente e é isso. Boa semana, fiquem com Deus.